Boa noite. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Meu nome é Verônica, estou terapeuta tântrica e instrutora de tantra, trabalho com a sexualidade humana. Depois de uma longa carreira no mundo corporativo, 16 anos na aviação, vi minha vida falida, literalmente, e resolvi recomeçar aos 40. E hoje trabalho com atendimentos individuais, grupos e cursos de tantra e autoconhecimento, retiros, e é o que eu faço. Meu nome é Bianca, eu tenho 22 anos, eu estou me formando agora em arquitetura, não tem muito a ver com o tantra. Mas desde que minha mãe conheceu esse caminho, eu sempre procuro estar perto, ler sobre, porque realmente eu achei desde o começo muito, muito interessante. E é algo que me ajuda muito atualmente, eu ser de boa com o meu relacionamento, com minha sexualidade, com umas coisas na minha vida, assim. E aí a gente teve essa ideia de fazer esse podcast, que vai chamar O Que Sua Mãe Não Te Contou, porque provavelmente as coisas que minha mãe me ensinou, sua mãe não te ensinou. E a mãe dela não ensinou pra ela. Não, aprendi sozinha. Se é que eu aprendi. Mas eu tô passando. Então, e é isso, a gente vai fazer um experimento e pode ajudar muita gente. Exato. E a gente vai começar com a primeira pergunta, que vai ser assim: o que é o Tantra? Bom, Tantra, ele é uma palavra, inclusive, muito difícil de definir. Porque, vamos dizer que é uma filosofia? Eu acredito que sim, porque é uma maneira que você vive a vida. Então, muita gente atribui ao Tantra significados sexuais. Não é sobre sexo, melhor, não é só sobre sexo, mas também inclui. O Tantra não exclui nada. Então, o que a gente traz de vertentes principais do Tantra? Você viver num estado de presença, que está muito esquecido hoje em dia num mundo regido pela ansiedade, por esse mundo acelerado das redes sociais, que a gente nunca desliga de nada, a gente nunca está aqui no aqui e agora. O Tantra traz também a proposta do não julgamento, de você não julgar as coisas, nem as pessoas, não julgar a situação atual que você se encontra. Então, só observar, estar no presente, estado de presença e observar. E assim, essa conexão, ela é traduzida com a massagem tântrica, né, que eu falei que está muito vinculada com o sexo, mas não é isso, é uma grande confusão que se instaurou. Porque a massagem tântrica, ela vai trabalhar com a energia sexual, ela vai trabalhar com a energia mais forte que temos no corpo, que é a energia sexual, em todos os chakras. Chakras, bom, aí fica para uma outra aula, são os centros de energias do corpo. E o Tantra consegue, através do toque, do som, do movimento, da respiração e da conscientização através de palavras, isso não está em todos os livros, isso eu falo de experiência própria, é que trazendo esse conjunto, ele consegue trazer uma nova consciência, uma nova percepção que você tem de você mesmo. O que você sabia de você antes é completamente diferente, você ressignifica. E aí é um caminho, é uma dança, vamos dizer assim, é uma forma de viver a vida com muita naturalidade. Você falou sobre caminho, me lembra da minha definição favorita sobre o Tantra, que é o caminho do meio. Por que caminho do meio? Pela história da humanidade inteira, ou é uma coisa ou outra. Dual. É dual. Ou você segue o seu corpo e as vontades carnais, ou você escolhe pecar, você escolhe sentir prazer, então você escolhe pecar. Ou você escolhe servir a espiritualidade completamente. Um ou outro, né? Ou você vira um monge escolhendo estar, tipo, jejuar, né? Tem uma coisa muito, muito interessante que eu estou pensando sobre ultimamente, né? Que eu estou lendo sobre a questão de que punir o corpo, para muitas pessoas, parece sinônimo de libertação. Tipo, ainda mais para os mais religiosos, tipo, eu vou jejuar, vou me punir, vou me limitar de sentir prazer para punir meu corpo, porque isso vai ser uma libertação para o meu espírito.
Só que aí o Tantra vai falar, calma lá, você pode ser uma libertação pro seu espírito e também sentir prazer, também pode ser uma libertação pro seu espírito. Exatamente. E lembrando que o Tantra não é uma religião e nem nós somos contra nenhuma religião. Nós agregamos pessoas de todas as religiões, mesmo porque eu acredito em um pouquinho de cada e tenho a minha própria definição, não sei, a própria conexão com Deus que eu acredito. E não precisa ser alguma coisa. Mas você falando desse negócio de punir o corpo, e você sabe que eu estava vendo a série da Hilda Furacão, tem a cena em que o padre se apaixona pela Hilda, aí ele se chicoteia mesmo, como punição, como não posso sentir. Ele falou, eu pensei em encostar no corpo dela. Que antigamente realmente era uma coisa muito... Como a igreja católica, que foi a primeira igreja do Brasil, na cartilha, tinha essa coisa que era pecado, então demorou muito para a gente ter essa abertura. Tanto é que na época da minha avó, o namoro era tipo, a minha avó não pegava na mão do meu avô, sim, era muito íntimo. Sim. O namoro era na sala, um conversando com o outro, sem encostar. Então era isso. As coisas mudaram muito em 100 anos. Eu lembrei agora, só vou comentar o que aconteceu comigo no ônibus outro dia, que eu tava lendo aquele livro no ônibus, né? Que fala sobre o pecado, sobre não existir pecado e tal. E aí uma mulher sentou do meu lado, querendo puxar assunto, perguntou, uma mulher da sua idade, assim, nova. E aí ela veio e pergunta, mas sobre o que é esse livro? Eu falei, esse livro explica que na verdade o pecado não existe, que tipo assim, a gente não deve olhar para as coisas dessa forma, se culpar, tal, que originalmente nós somos perfeitos. E aí eu só sei que essa mulher levanta e sai do ônibus. Pois é, né? Porque a definição de pecado, de inferno, eu sei que a gente vai entrar em muitas vertentes, mas a gente tem que definir alguma mesmo. É o que a gente defende, que não existe isso. Que não existe um pecado. Eu acredito que o pecado seja aquilo que você faz com a intenção ruim de prejudicar uma outra pessoa ou a si mesmo. Isso é ruim. Isso, todo o resto é conceito. Sim. Isso que eu penso. E nesse episódio, o objetivo é justamente esse, a gente falar sobre a culpa pelo prazer. A culpa que as pessoas sentem pelo prazer. E aí a minha pergunta pra você agora é, você acha que mesmo agora, com a sexualidade mais aberta, as pessoas, né, se reprimindo menos, as pessoas ainda se culpam por sentir prazer? Com certeza. Eu atendo pessoas de 20, não menos que isso, até 80 anos. E tem meninas de 20 ainda que trazem esse conceito, porque não é um conceito que está aqui ou lá, ele está no inconsciente coletivo, de que o sexo é errado, o sexo é só depois do casamento, sexo é nojento, você é uma pessoa nojenta, você é uma puta, você tem a mulher que é pra casar e a mulher que é pra transar, você não pode ser fácil, você não pode dar no primeiro encontro, então fica muito, são poucas as pessoas, a maioria é as mais jovens, mas tem algumas mais velhas que também conseguiram esse lugar de entender que isso é só um Ctrl-C, Ctrl-V aí que a sociedade fez. Diziam que antes que era para o controle populacional, né? Mas não é verdade. A verdade mesmo, tudo que a gente fala aqui, a base é muito grande do Osho, né? É que a energia sexual é uma energia muito poderosa. Quando a gente se descobre livre, a gente não depende de governo, a gente não depende de igreja, a gente não depende de pais, a gente não depende de nada, nem de dinheiro.
A gente é capaz de criar com a nossa própria energia. Nenhum sistema está interessado em pessoas livres, porque ele não vai se autossustentar. Viraria uma tal de uma anarquia, mas que funcionaria, entende? Porque cada um se regeria através de um estado meditativo, é isso que eu acho. Sim. Mas assim, você acha que, você falou da questão das mulheres, mas você acha que, tipo assim, as mulheres se culpam mais pelos homens do que por sentir prazer, ou não tem diferença? Eu acho que as mulheres se sentem mais por causa da cultura. Sim. De que mulher é para casar, né? E sexo é só depois do casamento. Então, hoje em dia, muitas mulheres ainda, por mais que elas não se culpem por sentir prazer, elas têm dificuldade em encontrar o prazer. Sim, sim. Entende? Sim. Tá, o prazer é consigo, a gente é através de nós mesmos. Sim. Mas e o compartilhar, que é uma delícia? Sim. Você nunca vai encontrar alguém para compartilhar. Então, uma coisa que ficou muito também emaranhada nesse assunto todo é a confiança. Até onde eu posso confiar no outro para doar? Qual que é a minha verdade? Qual que é a verdade do outro? Mas sim, com certeza, as mulheres se culpam mais, se punem mais, se reprimem mais. E os homens também, mas também tudo depende mesmo do grau de religiosidade em relação ao sexo que está implementado. Assim, sobre os homens, eu acho que a culpa pelo prazer se manifesta de um jeito diferente do que nas mulheres. Tipo assim, é muito comum a gente ouvir história de homem que, tipo assim, depois de se masturbar, se sente uma tristeza profunda. Ou, tipo, mesmo depois do sexo, né? Tipo assim, depois do sexo tem muita mulher que fala, que se sente mais leve e tal. Também não, né? Mas, tipo assim, mas eu ouço muita história de homem que fala que depois transa. Às vezes é por isso que depois que o cara transa, ele some. Ele some. Exatamente isso. Exatamente. Porque é errado, é super feio. E trabalhando com o corpo humano e com a sexualidade, está completamente ligado às disfunções sexuais. A ejaculação precoce é uma pressa. Porque você está errando, então você tem que errar logo. Você não vai ficar errando. Exato. Então desenvolve uma ejaculação precoce ou até a vergonha pode trazer uma perda de ereção. Claro, não desconsiderando os efeitos fisiológicos aí de todo o resto. Mas o tanto ele pode ajudar nas disfunções sexuais? Com certeza pode ajudar. Com certeza pode ajudar. A partir do momento que a pessoa estiver aberta a viver o Tantra como terapia complementar. Então, do tipo, se a terapeuta der uma meditação ativa, que é uma ferramenta muito potente e muito comum na terapia tântrica, a pessoa vai estar lá presente, vai respirar, aí, porque tudo precisa de muita coragem. O Osho diz isso. E as pessoas não têm coragem nem de respirar. A nossa respiração ela é superficial, a gente respira. E aí, por quê? Porque o respirar está ligado com o sentir. Quanto mais você respira, mais você sente. Eu vou falar aquele exemplo que eu falo sempre. Então, quando você está com medo, você não quer ver o que está acontecendo. Então, a respiração para. Quando você está com raiva, você tem que ser rápido. Aí, mas quando você está apaixonado, parece que... porque você quer sentir tudo. Então, é um desafio colocar a pessoa para respirar. E sem a respiração não existe terapia tântrica. Não existe massagem tântrica. Tem corpos que estão mais desenvolvidos, não precisa respirar tão fundo. Já consegue entrar em estados alterados de consciência, e a gente vai trazer a neurociência, ela vai abaixar as ondas, a respiração vai abaixar as ondas cerebrais, entrar num estado mais de consciência, um estado mais teta, um estado mais saindo, né? É outro campo, mas eu não desconsidero, porque eu sou
apaixonada, estudante de neurociência. E é isso. Interessante. Devaguei? Não, eu devaguei. Eu devaguei, tipo, eu entrei nessa ideia, daí eu fiquei assim, até esqueci qual era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Devaguei. Tá, deixa eu abrir aqui. Bom, sobre essa questão da. Você acha que as pessoas. Não, já perguntei isso tanto que pode ajudar a lidar com a culpa. Não, mas eu queria perguntar assim: como que as pessoas podem, tipo, lidar com essa culpa? Eu acho que é uma mistura de coisas, né? Tipo terapia. Sim. Convencional mesmo, nem precisa de tantra. Sim. Outra coisa é o método do acerto e erro. Que as pessoas não tem nada melhor do que a experiência para as pessoas se descobrirem. Mas se elas descobrirem que o corpo é sagrado, que a energia sexual não está separada da energia espiritual, que o corpo, que o sexo não nega a espiritualidade, isso traz um conforto muito grande. Então, Sim. né? Sim. Repete a pergunta pra mim. Não, eu queria saber como que a gente lida com essa culpa. Não, então você vai se descobrindo. Quando você vai para uma terapia tântrica, o terapeuta vai conversar, vai acolher, vai te tocar com respeito, amorosidade, honra, reverência. Talvez uma pessoa que tenha sido tocada sempre com desrespeito, abuso, violência, que infelizmente ainda não é um caso extinto, longe disso, né? A gente vê casos de feminicídio todos os dias. E eu conheço mulheres que nunca foram tocadas com amor, não sabe o que é carinho, não sabe explicar. Então, o Tantra vai ajudar, porque a pessoa vai estar lá, vai sentir. Eu costumo falar, não é pílula mágica, não é uma sessão, é devagarzinho. Às vezes a pessoa na primeira sessão não gosta de ser tocada, é um toque muito diferente. É um toque que desperta a bioeletricidade do seu corpo, faz sinapse cerebral, gera hormônio e você está sentindo lá um monte de coisa que você nem sabia que podia sentir. E teu corpo está respondendo. Aí tem uma hora que, num espaço de acolhimento, você cai em si e fala: por que é errado ser tão bom? Sim. Por que é? Aí a pessoa começa esse caminho de libertação. Assim, o que você falou sobre, às vezes, fazer uma terapia ajuda? Eu acho que é muito importante falar com um terapeuta tântrico por ter essa visão sobre a sexualidade mais livre, sabe? Sobre você poder sentir prazer. Porque, por exemplo, muitas pessoas sofrem por se achar sujas, por exemplo, por ter um fetiche. Sim. E quantos são os terapeutas que estão prontos para ouvir sobre isso, para falar sobre isso? Pouquíssimos, né? Muito pouco. Então. Porque às vezes o fetiche ele é inofensivo. Sim. Vamos falar dos fetiches mais casuais, mais normais, mais normaizinhos. Um homem transar com duas mulheres. É um fetiche super banal para algumas pessoas, mas é uma coisa. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Tem muitos fetiches. Fetiche de fazer sexo em lugar proibido. Fetiche de fantasia, por isso que os sex shops são cheios de fantasiazinha lá. Fetiche por pé, muito conhecido, por isso que se vende os packs, né, de fotos de pé. Então, até aí tudo bem, né? Eu acredito que a maioria dos terapeutas, nossa, aí eu vou entrar numa seara bem delicada se eu continuar falando. Podem lidar com isso, minimamente deveriam, né, saber lidar com isso. Mas quando o fetiche ultrapassa o limite do aceitável e se torna uma parafilia, do tipo, o que não pode mesmo, o teu desejo proibido, que o pé seria proibido, não, mas
você entra numa parafilia de você ter sexo com criança. Uhum. E aí vira tanto uma doença sexual, inclusive foi debatido esses tempos, né? Quanto crime, é os dois. É os dois. Sim. Então por isso que precisa desse cuidado, precisa cada vez pessoas capacitadas na saúde mental e sexual para estar ajudando a humanidade a sofrer menos. Porque isso tem que ser conversado. Tem que ser Tem que ser conversado. conversado. E não adianta só apontar o dedo, o cara é isso, é abusador, Tá, beleza. Mas ele é abusador porque muito provavelmente ele foi abusado. Somos vítimas de vítimas. Então a gente tem que achar um jeito dessa corrente parar, se é que isso é possível. E é muito complicado o fato da gente não poder falar sobre isso, sabe? Por exemplo, a gente não tá gravando essa live no TikTok, porque senão nossos TikToks teriam caído, entendeu? Há vários lugares que, tipo assim, às vezes a gente precisa falar sobre essas coisas. Sobre tudo isso precisa ser falado. Pra gente mudar, pra gente normalizar essa conversa. Tá onde? Tá no Instagram? Instagram. YouTube? YouTube não. Não, mas aí é só live ao vivo, daí se é que tá, né? Não, mas tô brincando, não derrubou. É mais tranquilo, creio ou não. Um pouquinho. Bom, mas aí é isso. E aí. Porque assim, você fala de culpa de ter prazer, a culpa do sexo. Tem muito homem que, do tipo, depois que goza, ejacula, vai limpar muito rápido. Umas coisas assim, é como se não fosse natural. Entende? Ou vai o fetiche de repente gozar na cara da mulher. Então, é muito amplo esse assunto mesmo. Tem aquele episódio de Sex and the City que a Miranda começa a namorar, já sai com um cara, né? Que aí toda vez depois que ele goza, ele precisa ir imediatamente pro banho. Aí tem uma vez que ela tenta abraçar ele fica Conheço muitos casos. Então, acontece. E é isso, mas assim. Então é isso. Eu acho que homens e mulheres sentem culpa pelo prazer. E é um assunto muito vasto. A gente vai tirar meia horinha, uma horinha pra falar. A gente pode ficar falando a vida inteira disso. Então a gente pode ir por partes, né? Sim. Agora você quer ir pra historinha? Pode ser. Bom, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa pedindo pra gente ler a história dela, né? E ajudar a resolver essa situação aqui no podcast. E aí, posso ler? Pode. Ou você quer ler? Não tô sem óculos. Tá. Oi meninas, tudo bem? Tô com uma questão e queria a ajuda de vocês. Meu nome é Júlia, nome fictício. Tenho 32 anos e tenho um ficante. Mas no caso, só saímos 2 vezes e só demos uns beijos. Porém, ele saiu de viagem há 2 semanas e ficava me pedindo para mandar foto nua. Eu não me sentia confortável, não por falta de vontade, mas porque tem um certo padrão de eu ser rejeitada depois de me abrir para um homem, seja fazendo sexo nos primeiros encontros ou mandando foto. Mas depois de muita insistência, eu mandei. Depois disso, ele até respondeu mais algumas mensagens, mas depois sumiu. Não sei se sou eu o problema na minha aparência ou se demorei muito para mandar e ele se cansou de mim. Essa é a história da nossa amiga Júlia. Já é um condicionamento, né? Já tá na mente dela, então ela já vai atrair esse tipo de padrão. Sim. Então precisa de muita terapia tântrica e muito autoconhecimento e muita espiritualidade. E tipo assim, essa história, justamente quando a gente tá falando sobre a culpa pelo prazer, eu acho que nesse caso a culpa pelo prazer tá dos 2 lados. A primeira parte, do lado dela, ela mandou essa foto, ela contou pra gente que ela não queria mandar. Beleza, ela até queria, mas ela sabia que isso ia acontecer. Ela fez isso muito mais pra ceder a pressão dele do que porque de fato ela queria. Né? E aí, se ela estivesse fazendo isso pela vontade dela, talvez ele nem tivesse sumido. Mas, aí também tem a parte da culpa do prazer dele, né? Do tipo assim, de ele ver essa mulher, tem aquela história, né, de ou a santa ou a puta, né? Tipo assim, que a esposa é a mulher com que você casa
é a santa, é aquela que remete à sua mãe, é aquela que remete àquela imagem pura. E aí tem a amante, que é aquela mulher, né, que é a desvirtuada, tal. E é uma imagem que tá na mente de muitos homens ainda. Uma coisa bem que se pensa que é direita e esquerda, né? Pois é. Pois é, mas é uma coisa que acontece na direita e na esquerda. Exato. Então, eu acredito que possa ter vindo nisso, mas realmente foi uma situação que ambos os lados se atraíram. Será que também ela não mandou, tipo assim, essa foto já sabendo, já pensando, tipo, mandando energia de medo, de carência, chega nele. E também tem o fato de que o homem às vezes é territorialista, só quer marcar território, conseguiu o que quer. Sim. E pode vir por causa de culpa também isso, Sim. por causa de não ter tido. Eu acho que a gente está no berçário da educação sexual ainda, por mais que a gente ache que saiba tanto. Sim, com certeza. E aí ela colocou aqui, né, as perguntinhas do final. Não sei se o problema sou eu, minha aparência, ou se eu demorei muito para mandar e ele cansou de mim. Aparência é impossível. Porque a gente pode te garantir, Júlia, que o problema não é sua aparência, ou se você se mandou muito demorar e ele cansou de mim. Provavelmente ele existiria de qualquer forma. Muito provavelmente. Não é porque você demorou. Talvez o sentimento aí de rejeição e abandono pós-entrega, ou como eu falei, trabalhar de novo. Onde a tua confiança foi ferida na tua infância por parte de um representante masculino? Onde que está isso? Como que foi o relacionamento dos seus pais? O que você aprendeu como seu pai tratava sua mãe? Um exemplo, pode ser tio e tia, pode ser vizinho, pode ser mais alguma coisa que está aí no inconsciente que você trabalhava. E como que elas tratam no dia a dia, sabe? Tipo assim, eu penso que vocês se viram essas vezes e vocês não transaram. Provavelmente se transassem também, teria acontecido isso dele fugir, né? Porque é um modo do tipo assim, como que elas se tratam? Eu acho que ainda bem que não transou, porque daí a culpa ia ser melhor, né? Ia ser maior ainda a culpa, né? E assim. E é isso, boa sorte. Depois conta pra gente como que você acha. Se vocês tiverem alguma história pra mandar pra gente responder no próximo episódio, também podem mandar pra gente. Sobre qualquer coisa, sobre relacionamento, sobre sexualidade. Mandem o que sua mãe não te ensinou. Se vocês nunca viram uma mãe e filha falarem sobre sexo, estamos aqui. É isso? Sim, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Água na taça. Água na taça.